Olá a todos, hoje nós estamos em mais um episódio do Viver Melhor Podcast e temos uma presença ilustre, que além de meu professor, Dr. Rogério Botelho, é um dos melhores advogados criminalistas aqui de Foz do Iguaçu. Ele vai falar um pouquinho da sua história e a gente vai bater um tema bem interessante, que é sobre ética de convivência, como é que está o nosso mundo hoje e a nossa sociedade. Doutor, é um prazer o senhor ter aceitado o convite, uma honra para nós. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da sua história, do seu currículo também. E além disso, nós temos a presença do Emerson Fulgêncio, professor aqui também. E fique à vontade, professor. Muito obrigado. Começar dessa forma fica um pouco mais fácil, Porque parece até que eu sou uma pessoa muito boa, E eu espero que seja. Mas o Laércio é um excelente aluno, cara que a gente aprendeu a gostar, de forma muito espontânea, excelente aluno, contribui, principalmente na aula de ética e estatutos, que é a nossa matéria do 10º período da Unifoz. Laércio, eu agradeço as palavras, espero estar à altura do programa aqui, essas pessoas ilustres, que nós acompanhamos, e dizer o seguinte: eu sou professor de Direito Penal, e professor de Ética e Estatutos da Unifoz. Lecionei também em prática processual penal, estratégia processual penal. Tenho uma atuação. O meu pai era do Ministério Público, meu pai foi presidente da Associação Paranaense do Ministério Público, depois foi secretário de Justiça do Estado, chefe da Casa Civil. E meu pai era um homem de uma visão muito humanista, muito humanista. Tratava essas questões de liberdade, foi preso na ditadura, como líder estudantil, foi presidente da UP, da União Paranaense dos Estudantes. Então, a visão dele era muito libertária, do ponto de vista da dignidade da pessoa humana, do tratamento daquelas pessoas que nada podem fazer por você, porque é muito fácil você tratar bem uma pessoa que paga o teu salário, mas muito difícil muitas vezes você tratar aquela pessoa que nada pode fazer por você. Então meu pai tinha muito cuidado com isso, e trabalhava com essas questões de liberdade, igualdade, que são os fios condutores da fraternidade, de uma forma que, crescendo, vendo isso, nós acabamos tendo naturalmente uma visão humanista, É uma visão, justamente de que o humanismo não é coletivo de humanos, como alguns propagam por aí, mas o humanismo é você tratar, desde uma visão kantiana, o ser humano como fim em si mesmo, que é um homem que é dotado de razão, de uma razão pura, Então, diante dessa visão, eu sempre busquei estar em ambientes humanistas, ambientes democráticos, onde a ideia ela é para ser observada, aplaudida, mas não vaiada, não vaiada. Nós falamos muito, por exemplo, de muitas pessoas que se dizem, por exemplo, mulheres que se dizem feministas e que vaiam outras mulheres que por uma mera questão de intolerância, isso é inadmissível do ponto de vista democrático, Você falar em sororidade, que seria aquela empatia, aquele acolhimento entre as mulheres, e quando isso te serve para alguma coisa e quando não te serve, você vaia, Você combate a intolerância com mais intolerância, e isso leva ao caos, Eu trago só esse apontamento porque daqui a pouco nós vamos falar de estado de natureza, que também leva ao caos, Mas então eu venho a partir dessa visão humanista, buscando agregar, O Laércio teve a oportunidade de ver a minha conduta em sala de aula, de pegar o aluno pela mão, fazer com que eles convivam, que eles conversem entre eles. O Laércio pode perceber isso, que se ajudem, que se somem, que não sejam rivais dentro de sala de aula, Por quê? Porque hoje é uma cultura da rivalidade, Eu vou fazer concurso, eu tenho inimigos ali, Na verdade, vocês têm que crescer junto. Um bom aluno levanta os maus alunos, Esses maus alunos eles podem se tornar bons alunos. Por quê? Porque tem convivência, Convivência. Tem pessoas que iluminam a sala de aula, Então, quando nós vamos começar a pensar lá numa convivência, e a convivência que nós temos hoje, nós vamos pensar nisso, Quem que somou o que na vida de alguém, Quem que pode fazer alguma coisa de boa para alguém? Então, eu fui estudar na Universidade de Buenos Aires, com o professor Henrique Del Pércio, que é professor de Sociologia do Direito,
Engraçado que ele tem um livro chamado Ineludible Fraternidade, que a fraternidade não ilude, ele fala dos fratricídios que acontecem e tal, mas ao mesmo tempo respeitando argumentos diferentes, né? Eu escrevi um artigo baseado na ética kantiana e no sistema de Kant, que não seria o melhor nome para falar de direitos humanos, né? Mas para falar de moral e ética e sistemas, ele é o melhor para mim. Não existe outro que fala do todo, né? O todo uma ordem sistemática de todas as coisas, né? E dentro desse contexto ele me manda um e-mail certo dia e diz: olha, não concordo com a tua política kantiana, porém a forma como foi colocado faz com que você tenha nota máxima no teu artigo. Por quê? Porque é um cara genial, né, que consegue entender o que você está dizendo e não agir como uma revanche. Não, agora você falou do Kant, eu não gosto do Kant, logo eu vou te dar nota baixa. Então é uma pessoa iluminada. A Universidade de Buenos Aires tem um conteúdo muito humanista, né, um conteúdo muito social. Então foi um lugar que me ensinou muito, né, nos 2 anos que eu convivi, indo para lá, geralmente ficava um mês lá, 2 aqui, um mês lá, 2 aqui. E então assim, essa visão humanista que é necessária, né, hoje nós mais do que tudo precisamos disso, porque senão nós não vamos falar de convivência, não vamos falar de ética. Né? Então, doutor, falando do humanismo, né, essa parte mais humanista, na época de Hobbes era um pouco diferente, né? E aí, assim, falando um pouco de Hobbes, que buscava mais um poder, né, absoluto ali, governo, Estado, aí como que a gente pode fazer essa construção hoje, né, com a ética de convivência dos direitos humanos, e assim, sendo indispensável na formação hoje, porque assim, era outra realidade. Sim, e dentro disso, Lércio, nós vamos pensar numa expressão alemã que é Zeitgeist, né? Zeitgeist significa espírito de uma época, né? Nós não podemos pensar hoje porque era assim em 1650, durante a Guerra Civil inglesa, né? Nós vamos pensar naquele momento. O que existia naquele momento, né? Existia um estado de natureza. O que seria isso? Um momento em que havia um binômio entre desejo e força, né? O teu desejo e a tua força suprimia o desejo e a força do outro. O estado da natureza era muito ruim, né? Era bom para quem tinha força, mas para quem não tinha, ele era péssimo, né? Sucumbia. Isso gerava o quê? Gerava uma ausência de segurança total, um pânico total. E a guerra, né? O Hobbes dizia isso, né? O homem é o lobo do homem, né? O homem é o seu próprio inimigo, né? E não tendo limites, isso leva à guerra, leva à morte, leva à disseminação de um povo, né? Então o Hobbes, nesse momento, ele começa a trazer ideias de que era necessário um contrato social. Não é possível nós termos uma liberdade plena. Aliás, não é possível ter liberdade nenhuma para Hobbes, né? Hobbes, para ele, era inconciliável Estado e liberdade. Ele traz a figura do Estado moderno, né, que se contrapunha ao estado de natureza. Por quê? Porque era ruim. Era ruim. Era todos contra todos, né? Você era caça e presa o dia inteiro. Você acordava, caça, morria caça. Acordava presa, morria presa. Então ele trouxe a ideia de um Estado moderno onde você transferia, era uma transferência do seu poder individual para um poder central, um poder absoluto, né? O soberano ia te dar segurança. Em compensação, você abria mão de tudo que você tinha em matéria de liberdade. Em relação a isso, o contrato social ele começou a ter uma mudança quando ele utilizou uma frase lá, o homem é o lobo do homem. Você acha que isso aí começou a mudar nesse instante? Sim, é justamente isso. Começou a ser domesticado? Não sei se seria isso. É praticamente isso. Na verdade, é você conter o desejo desenfreado, né, em troca de segurança, né? Tanto que o homem deu tudo que pôde para o Estado. Nós temos códigos, né, civil, código comercial, código penal, né?
que é justamente você entregando as tuas liberdades. São códigos, alguns de conduta, ou outros que definem crimes e atribuem penas, né? De um ponto de vista que o poder absoluto decidia por você, né? Mas você dormia em paz. Você dormia em paz. Aquele que causasse temor e tirasse a tua paz ia ser punido, e com penas severíssimas, né? Era mais ou menos... Nós não podemos falar em períodos de vingança de uma forma linear, porque nada na história é muito linear, né? Nós falamos hoje porque nós concatenamos ideias, mas a convivência durante o tempo ela não foi linear, né? Isso foi oscilando. Vingança privada, vingança pública, né? Mas o Leviatã, do Thomas Hobbes, que é uma obra com 3 livros, e ele trata do homem, do Estado, né? E da liberdade, ele suprime a total liberdade. E por que isso? Vamos tentar pensar aqui, Léo, por que nós temos que entregar a nossa liberdade para o Estado? Porque isso é a única forma de nos trazer igualdade. Claro, se a liberdade plena, que é o estado de natureza, eu sou um homem mau da natureza, um lobo, né? Faço só o que eu quero, como tudo o que eu quiser, destruo tudo o que eu quiser, não tenho liberdade, ninguém manda em mim, ninguém me segura, né? A liberdade plena, quanto maior a liberdade, vai me tornar menos igual, né? Eu não tenho como ser igual, né? Então, quando você retira uma parcela ou retira toda a liberdade, quanto menor a liberdade, maior a igualdade. Então, o Leviatã, do Thomas Hobbes, ele vem trabalhar com a ideia de que você vai ter muita igualdade, mas não vai ter liberdade, né? Aqui não tem liberdade, né? E isso vem caminhando até que depois John Locke traz umas ideias diferentes, dizendo que o Estado deveria ser só um árbitro, né? Ele deveria deixar a liberdade, né? Nós vamos falar em liberdade para a propriedade privada, e o Thomas Hobbes não tinha essa liberdade, né? O John Locke trabalha com a ideia de evitação de injustiça. O Estado é o árbitro para evitar injustiças, o resto a sociedade conseguia se virar. E aí chegamos lá em Rousseau. Nós já vivemos já num espírito mais avançado, né? O espírito da época, o Zeitgeist do século XVIII não era o mesmo do século XVII. Houve um caminho, né? Então nós vivemos um fervilhar naquele momento, né? Um fervilhar onde nós precisávamos do contrato social, né? E o Rousseau vem trabalhar o seu contrato social, né? Em 1764 ele publica o contrato social, com algumas ideias do Thomas Hobbes, claro, e do John Locke também, com que veio nesse caminhar, né? Já um pouco mais adiante que o Hobbes, 1670 mais ou menos, ele começa a apresentar o seu trabalho, e influenciou muito também Rousseau. E o Rousseau vem com a ideia do contrato social, que é você, diante de uma vontade geral da sociedade, onde nós temos a mesma vontade, né? Qual que é a nossa vontade geral? É segurança, em primeiro lugar, né? A partir da segurança nós vamos trabalhar questões de direitos, mas não se falava tanto em direito porque vivia saindo o absolutismo, mas era uma tendência, né? Nós queríamos, né? Toda a escola daquele momento, na Itália, na França em especial, né, que foi o palco da maior revolução libertária, que é a Revolução Francesa, que desencadeou lá nos direitos do homem e do cidadão, e depois nós tivemos uma série de atos que aconteceram depois disso. Nós vamos ver que era uma vontade geral que queria segurança jurídica, né, queria segurança pessoal, mas não você dispor de toda a sua liberdade. Você queria ter um pouco de liberdade, né? E o Rousseau mitigava isso. O Rousseau conciliou a liberdade com o Estado, né? O que o Thomas Hobbes considerava inconciliável. O Rousseau vem e diz, não, vamos abrir mão de parcela da nossa liberdade para ter igualdade. Começou a ter uma harmonia, então. Sim, e aí você pensa, é isso que eu falo, nós vamos falar em ideais de Revolução Francesa, que aconteceu anos depois, né? Porque o Rousseau publicou o livro em 1764 e a Revolução foi em 1789. Mas nós vamos pegar esses ideais, nós estamos falando aqui de liberdade, diminuir uma parcela da minha liberdade para alcançar a igualdade, para quê? Porque nós queremos viver de forma fraterna, né? Como iguais, como pessoas que se respeitam, que respeitam o espaço do outro. Então, nós aprendemos na escola que os ideais da Revolução Francesa são liberdade, igualdade e fraternidade. Mas por quê? Eles esqueceram de nos explicar na escola, pelo menos a mim,
Por quê? É muito engraçado, sem querer atrapalhar, mas eu estou angustiado aqui, porque parece que eu passei por todos os livros do José de Alencar e do Machado de Assis nessa tua conversa aqui. Então, a gente vê que o E ali né, igualdade, liberdade, fraternidade, o E parece que é quase um igual, né? A soma ou a equação dos dois gera o resultado, que é o terceiro. E nós vamos pensar numa fraternidade que o século XVIII dizia, né? Nós queremos uma sociedade fraterna. Né? Nós vamos viver como irmãos e que por coincidência são os ideais da maçonaria. Na verdade, eu digo que a maçonaria é anterior aos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, e que eles é que influenciaram a Revolução Francesa também. Sim. Então nós falamos em irmão, em um agir desinteressado, numa prática do bem, né? Então você veja, e isso era um espírito de época, era uma construção de dentro para fora. Né? Nós queríamos já naquela época igualdade, né? Igualdade. Então pode-se dizer assim que ele tinha, as pessoas tinham segurança, né? Mas não tinham nada. Não tinham nada. É isso mesmo. Então ele começou a deixar de não ter nada e passou a ter segurança. Sim. E porque quando você mais privado também. Isso, quando você não abre mão de toda a sua liberdade, mas apenas uma parcela dela, você permite ser proprietário. Nós vamos falar de propriedade privada. Né? E a Revolução Francesa, uma revolução burguesa, né, já chegou nesse momento, com essa ideia de que eu não posso ter um tratamento como vassalo diferente do nobre. Porque o nobre não é despojado de nada. Qual que era o problema? Você ser despojado dos seus bens, da tua liberdade, porque sim. Porque sim. Ou seja, o homem ele era visto, até um momento, como um objeto pessoal de poder. Eu tinha em você um objeto. Sim. Um objeto de poder. E hoje, eu vou fazer correlação com tudo para vocês tentarem pegar o espírito. Não, se justifica, né, doutor? Se a gente parar para pensar, como que aconteceu no passado de ir lá num território, comprar alguém, vir aqui ou aprisionar alguém e vender? Justifica-se pelo ato. Claro, e daí você veja, tudo se explica. Quando você hoje pensa em um juiz buscar a condenação de alguém porque ele quer, para que depois ele tenha a possibilidade de alçar outros patamares políticos, por exemplo, aí você pensa que se é assim, não era para ser assim, né? Porque a lei orgânica da magistratura nacional não permite isso, né? Você tem que ser imparcial no seu julgamento. Sim. Quando você passa a ser parcial para o fim de utilizar um determinado indivíduo como um projeto pessoal de poder, o seu agir não é desinteressado. Se o teu agir não é desinteressado e, portanto, ele interessa somente a você, você não age como se o seu agir se tratasse de uma lei universal. Isso é um imperativo categórico de Immanuel Kant, né? Que já na Crítica da Razão Pura ele trabalhou essa matéria, dizendo o seguinte: o homem é fim em si mesmo, né? Ele tem uma razão que é pura, né? E ele vai conviver com outras pessoas com a sua razão, respeitando a razão alheia, né? Mas se ele for um objeto pessoal de poder e do meu poder, ele não é nada. Né? Ele é objeto. Se ele é objeto, nós não vamos ter igualdade nunca, né? Nunca, né? Porque não é essa a igualdade. Que a gente não quer ser todos pobres e péssimos, né? Nós queremos, com certeza, a igualdade nossa é aquela que conduz para a fraternidade, Então veja, isso tudo tem um contexto histórico e que se reflete muito hoje. Não tem nada que você fale dentro de um sistema que não relacione tudo que aconteceu na história, né? Os ideais de liberdade e igualdade, que são fios condutores da fraternidade, eles existiram em todos os aspectos da vida de todos, né? Talvez não com esse nome, mas o que todos queriam. Olha, eu quero viver, eu quero conviver, eu quero ter o que é meu por direito, né? Eu quero segurança, né? E eu quero que você tenha também segurança, porque não tem como eu ter segurança e você não, né? Nós temos que ter nossa segurança. Eu tenho que saber que aquela propriedade é tua, mas que essa aqui é minha e você não vai pegar ela e eu não vou pegar a tua. Isso nos torna o quê? Iguais. Com certeza. Né? Isso nos traz segurança, né? Nós somos iguais, né? Uhum. E eu vou respeitar essa igualdade, por quê? Porque senão eu vou ter minha liberdade suprimida. É interessante até pensar nesse aspecto, na certidão de casamento. Repara para pensar sobre isso, né? Na certidão de casamento, na certidão de nascimento, né? Nós não vamos os documentos longe, formais civis, né? Nós não vamos muito longe e nós vamos ver um momento, pouco tempo atrás,
Não tem 100 anos isso. A mulher não podia trabalhar. Por quê? Porque o casamento transferia ela como se fosse uma propriedade para o marido, né? E o marido tinha que dar autorização para ela trabalhar. Veja, nós não estamos falando do João Sem Terra, não, em 1215, que teve a Magna Carta Libertatum, né? Que foi o primeiro linear do princípio da legalidade, né? Nós estamos falando de 100 anos, né? Há muito pouco tempo, a mulher não podia estudar, né? No início, a psicologia, que é uma ciência muito mais recente, né? Muito recente, a psicologia mostra que mulheres não podiam, tem um livro chamado História da Psicologia, elas não podiam ocupar bancos acadêmicos, mulheres que se fantasiavam de homens para poder ir para uma universidade, por exemplo, de medicina. Então, veja, há um problema sério aí, né? Nós estávamos comentando, certa ocasião, que o ano de 1492 ele foi marcante, né, para a história do Ocidente, né? Por quê? Porque a China reinava soberana, o Ocidente padecia, inclusive, de comida, né? Nós tivemos pestes, fome, né? E iniciou-se um momento em que o Ocidente envia às Américas as naus, capitães, as grandes embarcações em busca de riqueza, né? E quem ficava sozinho? Ficavam as mulheres. Com a prole. Mas então, sabe que parece que foi tudo meio pensado? Não, tudo é pensado, né? Foi bem no momento da tradução da Bíblia, do grego para o alemão, da impressão da primeira Bíblia. Veja, o cristianismo vem com tudo, né? Essa é uma influência, que a igreja tinha um domínio. Para controlar. E aí o que a gente começa a ver? Veja, 1492, a mulher começa a ter que ter um tipo de atuação, né? Ela tem que atuar, porque o homem não está lá. Sai todo mundo para ir para as Américas, e ali nós temos o início do que eu digo que é o início da transferência para o dinheiro, né? Porque nós vamos falar em riqueza, e aí isso exige segurança jurídica, né? Isso exige segurança jurídica, né? A hora que entra dinheiro, riqueza, você tem que ter segurança. E aí começa um caminhar onde a mulher começa a ter certa atuação e vai desaguar como é hoje, né? Que a mulher consegue recuperar, não tudo, vai demorar um pouco para atingir, né? Mas que ela consegue chegar no momento em que a sociedade discute igualdade, né? Só que a mulher nessa época, aí, doutor, ela começou a ter um protagonismo maior, só que ela era só a mulher, ela não... Eu não falo em protagonismo ainda, porque foi muito ninguém longe. Aceitava, né? Muito longe ainda para nós falarmos do protagonismo que a mulher tem hoje, né? Hoje eu fico feliz de ver que a mulher ela alcançou paridade e igualdade, e eu falo isso, algumas vão criticar essa fala, né? Na verdade, sim. O que a mulher buscou ao longo da história não foi se vingar do homem, né? O que ela quis é recuperar o pedaço que é dela, né? Por quê? Vamos voltar lá. Liberdade e igualdade. O que a mulher buscou ao longo da vida foi liberdade e igualdade. Igualdade de gênero, paridade de armas, né? Para que ela tenha os mesmos direitos e deveres, mas que também as mesmas possibilidades. A luta da mulher foi para alcançar isso. Nunca a mulher quis esmagar o homem, se vingar do homem, até não é da sua natureza. Não faz sentido. Não é da sua natureza. Ela quer ter as mesmas possibilidades. Aí nós voltamos a falar, a mulher quer ser livre para suas escolhas, né? Igual ao ser humano. Ela não vamos falar mais de homens e mulheres. A mulher não quer ser uma revanche contra o homem, ela quer ser igual. Ela quer ser tão ser humano quanto o homem, e ela quer os mesmos cargos, os mesmos direitos que ela possa alcançar, mas dentro do quê? De uma liberdade. Então, é curioso, né? Quando a gente vê essas comparações sociais, fala-se muito da força. Quando é que uma mulher vai conseguir carregar um saco de cimento? Aí entra esse conceito do início da nossa conversa, que é o conceito de força, quem é forte mantém-se no poder. Claro. Olha só. Né? E assim, veja, é isso, daí nós vamos entrar em Kant, né? Sim. O homem e a mulher são seres humanos, né? Então eles são fins em si mesmos, né? São livres para suas escolhas, por isso que eu não posso falar assim, olha, eu sou homem, eu quero que você, homem, seja o candidato que eu quero votar. Não. Eu sou mulher, eu quero que você, mulher, seja candidata para votar. Não, isso é revanchismo. Sim.
Isso é revanchismo. Eu vou votar porque só porque é mulher. Não, você não vou votar só porque era E o feminismo, que é uma algo de mais bonito que tem na história, é justamente o contrário disso. Né? Não é esse revanchismo. Não, eu quero o meu espaço. Eu sou dona da minha existência. Você vai lá em Paul Sartre, Simone de Beauvoir, falam do existencialismo, né? Não é a essência, né? Assim, a mulher tem sua essência. Não. A mulher não tem essência. Ela nasce, diferente do gato que nasceu para ser gato, como diz o Clóvis de Barros Filho, ele só vai ser gato. É uma essência de gato ali. O copo, nasceu copo, ele só vai servir para ser copo. O ser humano não é assim, a mulher não é assim, a mulher tem existência. Ela nasce e passa a existir, e existir como ela entenda que seja melhor para ela. Né? A mulher, então, é dona da sua existência, Simone de Beauvoir. Né? É uma busca sem política, sem politizar. Eu acho que tem uma questão oportuna para o momento, Lércio. Nós estamos falando de eleições, né? Vivendo a questão eleitoral. Como o senhor vê esse fato de existir um percentual obrigatório de mulheres candidatas? É porque elas não querem? É porque... Não, eu digo justamente diante desse discurso histórico, a busca da mulher por igualdade e paridade, né? Dentro de uma liberdade. Então nós temos que pensar de algumas formas. Historicamente, todos nós buscamos, eu me incluo nisso porque eu sou muito praticante do movimento feminista de alcançar paridade dentro de uma igualdade e, portanto, uma igualdade, né, das mulheres em relação aos homens, e a partir que isso esteja estabelecido, nós temos seres humanos. Nós não falamos mais de homem e mulher, né? Mas é preciso esse tipo de regra para que a mulher conquiste um espaço que é dela, né? Por quê? Porque ela tem que ter paridade, ela tem que ter igualdade. E você criando regras que digam que é necessário uma porcentagem, na OAB, por exemplo, nós temos 50%. 50% das vagas de um conselho e de uma diretoria somadas, elas têm que ser de mulheres e 50% de homens. Aí nós temos seres humanos. As condições de um têm que ser as mesmas condições do outro. Né? Agora, hoje nas eleições municipais, por exemplo, você tem que garantir, primeiro de tudo, a paridade. Você tem que garantir que tenham vagas para a mulher participar, para que não vire clube de bolinha. Né? Ela tem que ter as mesmas condições de estar no mesmo lugar. Essa garantia ela existe porque talvez não seria possível isso, as mulheres não se interessam, na verdade, as mulheres não conseguem ter abertura. É histórico, né? As mulheres estão alcançando agora, dentro dessa liberdade, o seu espaço, e elas estão querendo participar. Sim. Nós estamos vendo um aumento cada vez maior. Mas, de outro lado, não há uma procura tão grande quanto o homem, que já é politizado desde sempre. Né? Desde a Grécia Antiga, nós temos lá os conselhos da cidade e tudo, e que era uma época que só homem participava. Então é cultural isso, né? Nós falamos que cultura é um conceito antropológico, né? Quer dizer, vai variar um pouco de sociedade para sociedade, mas isso é uma diferença e não que um esteja certo ou outro errado. Nós buscamos sempre com essas regras de paridade que a mulher tenha a liberdade para ser igual em armas, igual na participação. Mas você não pode empurrar a goela abaixo dela que ela tenha que ser candidata. Ela ainda tem que ter liberdade para dizer se ela quer ou não. Então é por isso. As mulheres lutam muito buscando seus locais para ter empregos com salários iguais do homem. Isso é indispensável. Né? Nós ainda hoje, Laércio, pasme você, mulheres que têm o mesmo cargo e que recebem salários diferentes. Isso é um machismo institucional. Não é curioso ouvir dessa maneira, porque dá uma impressão dos 20%, não sei se é 20% o número de candidatas, que dá uma impressão que ainda continua a atitude machista, vou usar o termo aqui, tem que ter mulher. Continua, né? Parece que o autoritarismo masculino, se fosse assim... Não estou jogando contra o nosso território. Mas assim, se você pudesse empurrar a goela abaixo de uma mulher, que ela, primeiro, tem que votar numa mulher, não é isso que ela pede. Né? Ela nunca fez isso. Na verdade, ela quer ter paridade e igualdade. Agora, isso vira revanche, né? Isso, eu volto a dizer, né? Isso não pode existir. Né? Eu não sou inimigo da minha mulher em casa. Nós convivemos muito bem porque nós temos ambos liberdade, né? E, portanto,
um abre também parcela da sua liberdade para o outro para termos igualdade em casa, paridade. Então, eu quero sair para jantar com a minha mulher, eu tenho o prazer de perguntar para ela o que ela gostaria de comer. Com certeza. Né? E ela pergunta para mim, não, pode escolher você. E nós chegamos a um consenso. Né? Isso nem sempre foi assim. Né? Olha, eu vou falar uma coisa que eu acho. A mulher sempre mandou em tudo. Aí sim. Não adianta em casa. Vamos falar da Revolução Francesa. A mulher ia junto lá, não ia lutar? Só que assim, a gente não... Legal a imagem da Revolução Francesa, a mulher com seios, né? Não levantando a bandeira. Porque assim, hoje ela tem um protagonismo maior, mas ela sempre teve. Só que na sociedade não, mas dentro de casa sim. Hoje nós vivemos um momento, só fazendo um parênteses, né? O que diferencia muito é a força e força física, né, principalmente. Né? Hoje nós temos leis que protegem a mulher desse tipo de coisa, por exemplo, como a Lei Maria da Penha, que foi um grande avanço social, que é um pouco mal utilizado por algumas, né, mas não pela grande maioria. Né? Por quê? Porque a força física ela sucumbe. Né? É estado de natureza. Né? Então nós temos que ter leis como a Lei Maria da Penha, que é um avanço porque contém esse tipo de coisa, né? O Estatuto da Advocacia hoje, por exemplo, prevê a punição de exclusão da advocacia para o homem que comete violência doméstica e familiar. Claro, garantido a ampla defesa, o contraditório, mas há uma pena de exclusão. Não é bem-vindo o homem que bate mulher no meio do advogado. Por que isso? Então, tudo é um sistema, né? Vamos voltar para o sistema? Para defender, né? O advogado é essencial à administração da justiça. Se ele é essencial, ele é uma profissão que não pode ser extinta. Então, nunca vai. Tem um artigo da Constituição, artigo 60, parágrafo 4º, que fala que não é nem possível você promover uma emenda constitucional que exclua os direitos individuais. Se o advogado é indispensável à administração da justiça, ele é um dos direitos individuais do cidadão, que tem que ter acesso à justiça por meio do advogado. E isso aí caiu na prova, tá? E você está gostando dessa conversa? Então, caiu na prova. E por que caiu na prova? Porque nós estávamos discutindo se o artigo 133 da Constituição Federal, que prevê que o advogado é indispensável à administração de justiça, né, não podendo ser punido pelos seus atos no uso das suas atribuições, se ele é uma cláusula pétrea, se a advocacia vem a ser uma cláusula pétrea da Constituição, imutável, né? E sim, Logo, se ele tem essa função toda, se ele é visto como uma garantia individual, né, ele não pode se sobrepor a outras garantias individuais. Certeza. Né, que é a integridade física do ser humano, e o ser humano homem e mulher, e outra. Nós vamos falar de mulheridade, como a deputada Erika Hilton trata de mulheridade. Nós vamos lembrar de mulheres trans, mulheres travestis, mulheres que se unem em prol do mesmo fim, né? Que é o fim da liberdade, da igualdade, da paridade, né? Da sororidade entre elas, né? Para viver numa sociedade fraterna. Agora, mulheridade é uma questão hoje que tem que ser muito mais ampla. Né? Nós temos que pensar, eu trabalhei muito tempo com isso também, de que nós temos que nos adaptar a novas aceitações. Né? Pouco tempo atrás, ninguém entendia o que era uma mulher trans, um homem trans, né? E isso é essencial. Né? Não se fala em mulheridade se for só pegar o gênero da mulher que nasce com as características de um corpo feminino. Com construção genética. Então, hoje nós temos que falar de mulheridade de uma forma muito mais ampla. É outra discussão. Né? Que diferença tem? Né? Se a mulher se autodeclara mulher, por exemplo. Assim não dá. Por que não? Vamos voltar para a liberdade e igualdade. Né? Se eu não puder ser quem eu sou, né? Porque a questão é ser, né? A questão não é de escolha. Né? A questão não é de escolha, a questão é de ser, né? Quem eu sou, né? Não é você que vai dizer quem eu sou, nem você, Laércio, né? Hoje eu posso dizer para você, eu sou o Rogério, mas se eu falasse para vocês aqui, e se eu fosse a Ângela, não é minha característica que vai dizer que eu não sou Ângela, entendeu? Mas assim, essa é uma questão, né? Próximo episódio. Mas assim, nós falamos de mulheridade.
todas as mulheres, sejam mulher trans, mulher travesti, né? Elas querem liberdade e igualdade. Nós não temos sociedade fraterna sem liberdade e igualdade. Não é à toa que foram lemas da Revolução Francesa. E vejam, com o fim da Revolução Francesa, nós tivemos um documento histórico, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Teve mulher que disse, nós queremos uma declaração dos direitos da mulher e da cidadã, né? Então hoje nós temos que tomar um cuidado. Eu respeito que nós temos que incluir cada vez mais, né, a mulher na nossa fala, no nosso diálogo e na forma de falar, né? Tem pessoas que preferem utilizar boa noite a todos e a todas, né? Eu particularmente falo boa noite, né? Por quê? Porque eu vejo o ser humano. Eu não estou vendo homens e mulheres, e isso é uma construção ao longo de uma vida, né? Não tem visão humanista que separe isso, né? Porque a partir do momento que todos têm paridade e igualdade, nós temos seres humanos, nós não temos mais competidores de sexo, né? Nós temos seres humanos. Então, o que eu busco, o que a gente busca que você tenha o direito de escolher um ser humano agora, eleições municipais, que você vote num ser humano que se adeque aos seus ideais, né? Que você se espelhe nele, né? Por quê? Porque nós vamos ter a convivência. Falando em convivência, né? Nós vamos ter que utilizar a nossa inteligência, que nós chamamos de moral, a moral é individual, e a ética é plural. A ética é usar a nossa moral, nossa inteligência, em benefício da convivência, para possibilitar que eu veja em você um exemplo que eu quero seguir e você em mim, da mesma forma, né? Que eu consiga conviver com você através da diversidade, não concordando com o que você fala, mas não sendo intolerante, né? Não sendo intolerante. Eu uso um exemplo para falar de dignidade da pessoa humana, tá? E aí eu entro lá em Kant, né? No homem como fim em si mesmo, de um agir desinteressado. Kant dizia, né? Haja como se o seu agir se tratasse de uma máxima tal que ele se tornasse uma lei universal. Ou seja, eu vou agir assim porque é só assim que eu consigo agir, né? Ainda que eu fosse invisível, eu agiria assim. Ainda que ninguém me visse, eu faria isso. Então eu não vou furtar esse copo. Mas não tem ninguém me vendo. Não vou furtar da mesma forma. Por quê? Porque não furtar esse copo é o meu agir universal. Não muda a essência, né? E ele é desinteressado. Eu não vou furtar esse copo aqui porque tem uma câmera me filmando e aí se ela me filmar eu vou ser preso. Não, eu não vou furtar esse copo aqui porque não se furta o copo. É um agir, uma lei tal como se tratasse de uma lei universal, né? Então, dentro dessa visão, nós vamos ver que nós temos que conviver dessa forma, né? Se todos convivendo assim, de um agir desinteressado, nós vamos ter convivência, né? Ética, vamos partilhar esta convivência entre nós, vamos conseguir conviver, ainda que eu não tolere dentro da minha cabeça o que você fala, mas eu não vou expressar uma intolerância, né? Então veja, eu dou um exemplo, falando de dignidade da pessoa humana e de um agir desinteressado, como se essa lei fosse universal. Você vê uma pessoa fugindo de uma multidão que queria linchá-la. E aí você chama o quê? Chama socorro, né? Para não permitir que aquela pessoa morra linchada. Ali você está sendo você. Ali você está praticando um agir tal, em solidariedade àquela pessoa, porque a única forma que eu conseguiria ver era pedir socorro para aquela pessoa. É meu agir como uma lei universal, né? Pedir ajuda. Daí a polícia chega para mim, socorre aquela pessoa, fala assim, você que pediu socorro? Sim, fui eu. Você sabia que ele estuprou e matou uma criança de 2 anos de idade? E por isso ele estava sendo perseguido pela população? Daí o cara fala, meu Deus, se eu soubesse eu não tinha pedido socorro. Isso não é mais você. Esse não é você. Você era aquele que pediu socorro. Por quê? Porque o comportamento do homem mau, diante de um princípio da dignidade da pessoa humana, não deve determinar como seja o seu comportamento. Não é porque ele praticou o mal que você tem que ser tão mal quanto ele e permitir que aquele agir dele determine como é o seu agir. Que você não vai ser diferente porque dele. Esse agir é interessado. Não, no exemplo anterior eu já estava quase entrando na questão dos direitos humanos, né? Uhum. Os direitos humanos eu vejo de uma forma assim que é o ápice do racionalismo. A gente está falando, filosofia é racionalismo, né? É universalismo, na verdade, né? Isso, é razão pura, razão prática. Pura. E quando vem esse exemplo, né, do agir natural do homem, eu sei que já tem a frase aqui no teu script, o homem nasce bom, a sociedade é que o corrompe. Uhum. A ideia de Rousseau, né, professor? Uhum. E onde que entra como que se pauta os direitos humanos nessa questão de um advogado defender
um estuprador de uma criança de... Então, veja só. Ministério. Só complementando... Eu sei que eu acho que eu pulei um pouco aqui. Não, tranquilo. Assim, o John Locke não entra nisso aqui? Então, o John Locke... Sim. O John Locke ele fala da manutenção da propriedade, que o governante deve ser apenas um árbitro, né, para evitar a injustiça e tal. Mas assim, esse lado, por exemplo, direitos humanos, nós temos que pensar. Tem um professor da Universidade de Buenos Aires, chama Ricardo Rabinovich Berkman. Ele tem uma obra que é Como se fizeram os direitos humanos. Nós vamos pensar que primeiro os direitos fundamentais, tem direitos fundamentais de primeira geração, segunda geração, terceira geração, e os direitos humanos são direitos de primeira geração, né, direitos humanos. Por quê? Porque a dignidade da pessoa humana é um fluido que é inerente ao ser humano. Nós não falamos que o homem ele tem uma moralidade que lhe dê dignidade. Não, ele é um homem dotado de dignidade, né? É um ser de dignidade, né? Então isso ninguém tira do ser humano, né? Agora, nós vamos falar de como se fizeram os direitos humanos. Hoje nós falamos assim, escutamos, né? Quem que vai defender o direito da vítima? Mas nós vamos ter que pensar que hoje sim, né? Claro, dentro dos direitos humanos existe, claro, que o direito da vítima porque ela é ser humano, né? Mas os direitos humanos, eles nasceram, a defesa dos direitos humanos, eles nasceram para proteger o acusado, né? Como se fizeram os direitos humanos? Se fizeram para proteger o homem das sevícias, proteger aquele que cometeu um crime para que ele tenha proporcionalidade na repressão da sua conduta, né? Então, os direitos humanos se fizeram para a proteção do acusado. Para que realmente seja feita a justiça. Isso, e daí nós vamos falar o seguinte, nós vamos falar que o direito penal é um conjunto de normas jurídicas que limitam o poder punitivo do Estado. Como? Definindo condutas que vão ser consideradas crimes e a elas atribuindo penas ou medidas de segurança, né? Isso é o direito penal, é uma forma que nos permite punir, mas punir bem, né? Garantindo a dignidade da pessoa humana. Então, nós não vamos ter penas sediciosas. O Brasil, por exemplo, nossa Carta Constitucional, ela impede a pena de morte, né? É uma cláusula pétrea, não há pena de morte, não vai ter. No Brasil, né? Não há possibilidade. Então, salvo um caso de guerra, há uma possibilidade. Mas hoje a gente não tem na justiça pena de morte, né? Tanto que o Estado brasileiro, que assinou vários tratados internacionais de direitos humanos, em matéria de direitos humanos, tenta evitar que outros estados que tenham pena de morte executem brasileiros, né? Como a Indonésia, por exemplo, que é comum brasileiros entrar com drogas, e lá crime de tráfico de droga é punido com pena de morte, fuzilamento. O Brasil, ele vem e tenta impedir que isso aconteça. Não tem conseguido êxito porque tem uma soberania, né? A soberania. Mas nossos tratados de direitos humanos vedam esse tipo de penas cruéis, tratamentos degradantes. Eu até pouco tempo participava, ocupando a vaga da OAB Paraná, no Comitê Gestor Estadual de Combate e Prevenção à Tortura, né? Desembargador Rui Mugiati, representando a magistratura, Procurador de Justiça Marcos Fowler, representando o Ministério Público, e eu representava a cadeira da Ordem dos Advogados do Brasil. Eram intensos os debates com relação à postura do Estado em relação ao oprimido, né? Mas ele é do PCC. Sim, mas a lei de tortura, por exemplo, não diz que o culpado pode ser viciado e o inocente não. Há uma falsa impressão de que se a pessoa é culpada pode tomar uns tapas e o inocente não. Sim. Não, porque o inocente sempre vai ser ou meu filho ou o teu, né? O cara lá que é do PCC, que é traficante e tal, ele vai ser culpado, né? Então nós não dividimos por aí. Quem que vai decidir quem é culpado e quem é inocente? Pelo menos nós vamos ter que ter a esperança de que um juiz decida de forma imparcial, com base no princípio de um contraditório, da ampla defesa, ou seja, do devido processo legal. Nós temos 2 princípios regentes nessa parte. Se não for assim também, doutor, qualquer um faz o que quiser. Sim, voltamos aonde? Ao estado da natureza, né? Força. Então veja, a lei, nós costumamos dizer que a lei é um imperativo atributivo declarado pelo Estado. Por quê? Porque ela é imperativo, porque ela impera sobre todos. Ninguém pode alegar o desconhecimento da lei, né? Ninguém pode alegar o desconhecimento da lei, e ela impera. Estamos sujeitos à lei, sim. Mas, de outro lado, ela é atributiva.
Por quê? Porque ela atribui uma faculdade de você cumprir ou não, né? De você fazer ou não. Só que se você fizer uma conduta que é definida como crime, daí você vai se amoldar ao Código Penal, né? Você vai ter uma punição. Nós costumamos dizer, Lércio, que quando você comete um crime, isso Binding dizia, né, um grande mestre do direito penal, que quando você pratica uma conduta definida como crime, você não é contra a lei, não é um fora da lei, como costuma dizer. Não, você está fazendo exatamente o que a lei diz. Quando você tem na lei matar alguém e você mata alguém, o que você fez? Cumpriu a lei. Então, por isso, você vai ser punido. Depois do quê? Depois de ter o devido processo legal. Ampla defesa, contraditório. E por isso, nós temos a discussão da execução da pena de forma... Não é nem questão de causa e consequência, é causa e efeito, né? Praticamente. Porque assim, a lei ela não proíbe nada. Não há proibição. Só diz que se você fizer alguma coisa, você vai ter... A lei ela não é proibitiva. A lei penal ela é descritiva. Então veja só, quando você lê na lei, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, ela não está dizendo é proibido furtar. Ela está dizendo assim, subtrair coisa alheia móvel. Ela está descrevendo uma conduta que se você praticar, você vai ter uma pena de 1 a 4 anos. Ela não fala é proibido furtar. A lei não te proíbe. Por isso que ela é atributiva, ela atribui uma faculdade. Veja, você quer furtar? Veja bem, você vai ter uma pena de 1 a 4 anos. Sensacional. É sua escolha. Sensacional. Né? Então, veja, nós não somos proibidos de nada. O que é proibido? O que proíbe é a norma. A norma jurídica que está por trás da lei, mas que se apresenta pela lei, você vê ali, por exemplo, você já entrou num restaurante e tem um círculo com um cigarro no meio cortado, né? O que está dito ali? Você não está lendo nada, mas o que diz? Proibido fumar. Não fume. É uma norma. A diferença do proibido fumar e o não fume, né? Exatamente. Então, você olha aquela imagem e fala, é proibido fumar. Mas se você fosse descrever o que estava vendo ali, você ia descrever círculo com cigarro no meio cortado por uma haste. Né? Não, mas a norma que está por trás dessa descrição é proibido fumar. Exatamente. Então, assim, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem é uma descrição de uma conduta, mas a norma que está por trás é proibido furtar, né? Aqui a consequência, né, o efeito, aquele que furtar vai levar 20 chibatadas. Isso, e por isso que nós dizemos, lei não é sinônimo de norma jurídica, né? A norma jurídica está por trás da lei, é o prius lógico da lei, se apresenta pela lei, né? Mas ela é proibitiva ou mandamental, né? A lei é descritiva. Por que mandamental? Porque tem determinadas normas que impõem que você haja em determinadas situações, omissão de socorro, né? A lei manda você agir, você tem que prestar socorro. Se você não prestar socorro, você está se omitindo em algo que a lei te manda fazer. Exato. Doutor, assim, de tudo isso que a gente falou, desde a época da soberania até hoje, eu queria que você falasse um pouquinho como que está a sociedade hoje, né? E assim, o que você gostaria de passar para os seus alunos? Eu tenho dito para os meus alunos, você escutou isso, incansavelmente eu repito, né? Que nós precisamos conviver. Ao longo dos anos eu venho buscando, e eu tive muita atuação na Ordem dos Advogados do Brasil, na seccional do Paraná, fui membro do Tribunal de Ética por 2 gestões, fui eleito pelo Conselho Pleno, fui das comissões de direitos humanos, de outras comissões, e todas elas eu tive a oportunidade de trabalhar a necessidade de convivência. Nós tivemos uma pandemia recente e isso diminuiu muito a convivência, né? Todo professor na Universidade de Buenos Aires, na Universidade Federal do Paraná, aqui em Foz do Iguaçu, Unioeste, Unifoz, trabalham com a convivência acadêmica. Por quê? Eu poderia fazer uma faculdade de Direito em AD? Não é possível, porque em humanas você precisa de convivência, você precisa de sereno na cabeça, beira de calçada e conhecer o ser humano. Por quê? Porque você pode virar um juiz, promotor de justiça, defensor público, advogado, e você tem que saber dentro de você o que é um senso comum. Nós somos um homem médio. Como que eu vou ter noção do que é um homem médio se eu não convivo com outros homens? Aqui falando em seres humanos. Tem que existir o conflito de ideias. Então nós temos que ter convivência. Eu tenho que te encontrar na feira
parar para conversar com você e perguntar o que você está comendo. Isso aqui é um pastel. Mas isso não vai queimar a tua boca? Você vai falar, não, se você abrir aqui rapidinho no canto e apertar, ele sai aquela fumaça quente. É a fumaça quente que queima a tua boca, não é o pastel. Ah, que interessante. E você aprende convivendo, né? Então, isso é assim para o pastel, Lércio, mas é assim para as regras de convivência. Fantástico. Né? As regras de convivência. Por que você não vai agarrar uma mulher bonita quando você vê uma mulher bonita, elegante? Por quê? Porque são regras de convivência que faz com que você tenha um limite, né? Não vou fazer porque é uma lei universal. Como assim? Eu vou despojar a mulher da sua liberdade? Não. Vamos voltar à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ninguém, está lá no artigo 7º. Ninguém será despojado de seus bens nem de sua liberdade, salvos por leis emanadas de seus pares e respeitado o devido processo legal. Né? Do process of law, né? Então, vai cair na prova. Vai cair na prova. Sem contar que eu morro, né? Porque minha mulher vai me matar, ou porque o marido... então, veja, também, mas você tem que conviver. Tudo faz um sentido. Como você sabe que a tua mulher vai te matar se você agarrar uma mulher bonita na feira? Você convive com ela. Claro. Eu já tenho uma mulher bonita, sabe, né? Que um dos pilares da educação mundial é o aprender a viver junto, né? Claro. Aprender a ser, aprender a fazer, aprender a aprender e aprender a viver junto. Nós temos aqui agora a Agenda 2030 da ONU. A Agenda 2030 da ONU trata, e nós estamos com o G20 aqui agora, nós temos as questões ambientais, as questões da paridade de gênero, respeito mútuo, né? Nós temos ali a ONU trabalhando sempre em busca de igualdade, sempre em busca de respeito, não só entre seres humanos, mas respeito com o meio ambiente. Nós vamos padecer em breve com o aumento do aquecimento global. Olha as queimadas que estão fazendo, né? Então, nós temos que frear isso. Nós vamos frear com a ética, com a convivência. Nós temos que conviver. Nossos filhos têm que conviver, sabe? Você tem que comparecer, conversar. Eu digo que eu morei em Curitiba durante 42 anos. Por uma questão de saúde do meu filho mais novo, ele tinha sinusite crônica e tomava antibiótico mês sim, mês não, e intercalado tomava anti-inflamatório. Nós resolvemos, por orientação médica, nos mudar para Foz. E ele sarou aqui. E faz 8 anos que ele não toma remédio. Não toma remédio. Faz uma benção. E nós temos uma convivência. Da mesma forma como eu recebi essa informação que entra naturalmente, né, no nosso cérebro, meus filhos também têm isso. Convivem. Eles convivem com amigos, convivem com os pais, convivem com a avó, mas convivem, conversam de uma forma livre. O ser humano não foi feito para ser sozinho, né? Não, o homem é um ser social, né? Ele é inserido no meio em que ele vive. Então, esse meio em que ele vive, ele tem que ser dentro de espíritos de liberdade, de igualdade, né? Senão, nós erramos, né? Eu ouvi algo bem bacana ontem, falando sobre aonde termina o comércio, o comercial, né? O monetário, onde começa o educacional. Você tem um real, você vai lá e compra um pão. O cara sai com R$1, você sai com um pão. Você tem uma ideia, o que o senhor está acrescentando hoje vamos dizer assim, nos meus argumentos para o futuro, é fantástico. E o senhor não deixou de levar as ideias de volta. Então, suas ideias ficaram em mim, mas o senhor levou de volta o educacional, o conviver, né? Então, por exemplo, eu venho aqui hoje, eu vejo isso aqui, um lugar que tem salas de aula em EAD e tal. Isso é a modernidade, né? Por que eu digo isso? Eu falei há pouco atrás, eu digo, nós temos que ter convivência. Então nós temos que ter a convivência, mas nós não podemos deixar a tecnologia que veio para ficar de lado. Nós temos que somar isso. Conviver comendo pastel na feira e falando assim, olha, não esqueça da aula de hoje. Você vai para a tua casa, ele vai para dele, e lá vocês assistem uma aula, e depois vocês vão se encontrar e vão falar, assistiu? O que você achou? Entendeu? E isso que é, hoje nós temos ChatGPT. Isso é uma tecnologia que veio para ficar, né? Os tribunais estão usando essa tecnologia, né? Nós temos um robô trabalhando em processos hoje,
né, para facilitar. Veja só, em 1988 nós tivemos a criação do Superior Tribunal de Justiça, né, 1889, pós-Constituição. Tribunal da Cidadania, né? O STJ, que nós chamamos, ele veio para unificar a jurisprudência dos outros tribunais do país, né, que oscilam, né, com 33 ministros. Ele foi criado para 66, mas ele tem 33 até hoje. Veja, eu me formei em 1998. O mesmo número de ministros do STJ de 1988 é hoje. Só que de 1988 nós temos aí 26 anos. E quanto cresceu em matéria de quantidade de processos em andamento? Com certeza. Imagina. Né? De população, vamos lembrar quantos habitantes tinha em Foz do Iguaçu em 1998. Sim. Hoje nós temos quase 300 mil habitantes em Foz do Iguaçu. Nós temos segundo turno em Foz do Iguaçu, que é uma conquista recente em razão do número de eleitores. Sim. Primeira vez que isso vai acontecer. Então, assim, nós temos que pensar na modernidade, né? E voltar a pensar de novo os ideais de liberdade e igualdade. Com base nisso, nós temos tecnologia digital. Nós não tínhamos. Eu sou da época da máquina Olivetti Hermes, que a gente tinha que bater ali antes das 5 da tarde, porque o fórum fechava às 5 e você tinha que pessoalmente protocolizar a tua petição. Hoje nós temos o processo digital. No começo, lembra do rádio? Né? O rádio veio a televisão. Vai acabar com o rádio, mas não vai pegar a televisão. O que mais cresceu. Não é? Não, acabou. A televisão é para usar o YouTube. Né? E hoje a máquina digital que virou celular, né? A Kodak não acreditou nisso, o que aconteceu? Acabou. Então hoje, falam no advogado 4.0, por exemplo, o cara que se ele não acompanhar a modernidade... Nós pegamos toda essa evolução, porque assim, eu era estagiário, eu digitava as petições numa máquina Olivetti. Aí... Você digitava? Digitava. Na máquina não digitava. Datilografava. É que eu não fiz o curso de datilografia. Aí eu datilografava lá. ASDFG. ASDFG. Eu ganhei uma máquina igual aquela ali, tinha 9 anos. Aí a amiga da minha mãe me deu um livro de datilografia. Eu nunca fiz um curso, fiz em casa. Então quando comecei já... Aí eu datilografava as petições. E aí foi comprada uma máquina elétrica. Que corrigia. Aí você digitava, de repente você só ficava olhando ali, ela sozinha. Oh, que alegria. Aí o Dr. Walter Euler Martins, ele tá lá em São Paulo agora. Aí ele comprou um computador. Meu Deus do céu, aí ó. Maravilha. Eu peguei toda essa evolução. Em 1993 nós começamos com um computador aqui no Brasil, internet em 94, mas analógica. Isso foi em 97. 97 você falou. Eu lembro que não existia celular na minha época. Depois, em 90, nesse mesmo período começou em 97, mas em 96 veio o celular analógico, né? Gigantesco, né? PT, não sei o que era PT 350, acho que era, né? E assim, era do tamanho daquele que está atrás do senhor ali. Tijolo, né? Um tijolo. Não é aquele, mas era daquele tamanho. E veja, olha só, o que você está falando de convivência hoje, atual, né? O que acontecia antigamente? Já que nós estamos falando da época que não tinha celular, não tinha smartphone, né? Nós tínhamos pouquíssima informação, mas nós tínhamos muito mais conhecimento. Exato. Nós guardávamos muito mais conhecimento, porque nós tínhamos que ir na Barça, no Mirador, anotar tudo aquilo e trazer, e não podia esquecer. Praticava mais. Eu tinha uma agenda de telefones na minha cabeça da família inteira, gravado. E o telefone de todo mundo, data de aniversário e telefone. Existia um livro dessa grossura que era a lista telefônica, que você encontrava os contatos ali, mas você tinha que ler. Então nós tínhamos pouquíssima informação e muito conhecimento, armazenava muito conhecimento. O que acontece hoje? Hoje nós temos muita informação e armazenamos pouquíssimo conhecimento. Porque nós temos algo que é chamado, tem uma professora da Universidade da Pensilvânia que ela fala sobre o efeito Google no cérebro, né? O Google é nosso HD externo. Eu não preciso guardar isso. Para que eu vou guardar? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Efeito Google no cérebro. Tal. Eu não vou guardar. Agora, dá um bug do milênio, cai a internet e você fica desesperado. Você não sabe como que é o nome da tua vizinha. Porque hoje você digita a rua e o número, tem quem mora ali, quem é o morador e tal.
né? Hoje nós vivemos num momento de Lei Geral de Proteção de Dados, né? São dados. Nós vivemos na era dos dados, né? Então, assim, nós temos pouquíssimo conhecimento armazenado e muita informação, né? Isso é o que tem, né? Agora, nós podemos, como advogado, por exemplo, nós temos que ter conhecimento, né? Vivência, né? Por quê? Porque o jogo de cintura você não armazena no HD externo, né? A vivência através da convivência, por isso vivência, é ela que te traz aquilo que os empiristas diziam, né? Tipo, nós vivemos experiências, nós conhecemos através da experiência, né? Atos empíricos, né? Elementos empíricos que você vai adquirindo ao longo do tempo que te trazem um conhecimento que aflora naturalmente, né? Senão você não consegue nem falar, você não consegue sentar para conversar igual nós estamos conversando aqui. Se eu tiver que pegar o Google e ficar lendo o Google. E ver qual palavra que vai usar, qual... Eu acho assim que isso é notório, aconteceu exatamente isso aí, a gente não armazena mais tanta coisa, falta de memória, a gente já esquece mais rápido. Antes o ser humano tinha uma memória que guardava em 7 dias, hoje está em 1 dia, né? Então assim, mudou muita coisa, mas se a gente souber aproveitar essa tecnologia, principalmente para os estudos, porque aí eu não preciso ir lá na biblioteca igual eu fazia antes, ter que achar um livro e ficar lá buscando livro. Hoje a gente tem acesso em casa, só que aí vai depender da pessoa, do estudo dela, ela procurar, ela estudar, ela querer ter o conhecimento. As pessoas não aproveitam isso hoje. Eu digo o seguinte, minha sócia, por exemplo, a Alessandra, ela lê muito, lê romance, lê livros jurídicos, ela gosta de ler, né? No papel, ela tem a biblioteca dela, ela lê muito. E nós conversamos muito, nós estamos no mesmo escritório durante o dia, né? Somos como pai e filha já praticamente, e nós conversamos muito sobre a matéria de direito e sobre romance, né? Que ela lê Machado de Assis, né? Graciliano Ramos, né? Garcia Marques, e nós temos condições de conversar e entender o que ele quis dizer, porque veja, o Garcia Marques, ele descrevia uma cena, esse cenário aqui, com maior riqueza que uma fotografia. Então você consegue enriquecer teu vocabulário, pensar em formas de se manifestar, né? Utilizar no próprio trabalho, porque você começa a entender mais o ser humano. Quando você sente o senho, né? Você imagina a pessoa fazendo isso, né? Mas hoje não existe mais isso, porque hoje você assiste muito filme e Netflix e algo assim, e você, claro que isso enriquece culturalmente também, mas você não imagina tanto. A entrega é fácil, né? Você não tem problema nenhum em receber aquela informação, mas quando você lê e tem que imaginar, o teu cérebro funciona melhor. Ele combate aquela ociosidade cerebral, né? As sinapses, elas são mais intensas, né? Não, quando você estava falando, que eu lembrei de Graciliano Ramos, Machado de Assis, né? Tem um quadro do Machado de Assis que ele fala assim, o vencedor às batatas, que a teoria dele é o humanitismo. Ele cria o humanitismo, que era simplesmente a medição de forças. Quem vencer ganha tudo, o outro que morra, né? Fica sem comida. E o nosso problema... A própria literatura, ela elucida um pouco essa teoria, sabe? Esse trabalho, a leitura e a convivência, né? Eu digo que, né, não existe ética sem convivência, eu repito isso sempre. A leitura te ajuda a sair do mundo físico e talvez mergulhar em raciocínio, né? Talvez ler psicanálise, né? Também você entender, porque a filosofia e a psicanálise andam meio junto, né? Mas assim, você vai pegar uma lanterna no oceano e ali naquele momento você está vendo aquilo, mas você tem que ter um oceano para você mirar a lanterna, entendeu? Você tem que ter um substrato para você evoluir, né? Então assim, senão nós vamos voltar a ser mecanicista. Nós tivemos um período mecanicista e que o homem era visto como uma máquina, né? Uma máquina. E nós vamos voltar a ser uma máquina, porque se esse aqui é o nosso HD externo e nós não precisamos guardar mais conhecimento, nós vamos voltar para um período mecanicista, né? Um período mecanicista. Daí nós vamos ter robô julgando, nós não vamos ter um ser humano, porque nós queremos ser julgados por seres humanos,
né? O tribunal do júri, por exemplo, tem 7 jurados que convivem com você em sociedade, e te julgam por quê? Porque eles têm convivência e sabem que esse agir não é um agir conforme uma lei universal. Então o jurado está ali para te julgar mesmo, né? Julgar conforme um homem médio, né? Eu faria ou não faria isso? Então o Instituto da Legítima Defesa, que é milenar, hoje no tribunal do júri você pergunta para o jurado absolve o réu? Então, o que é legítima defesa? É repelir injusta agressão, atual iminente, é direito seu de outrem, né? Utilizando-se dos meios necessários e agindo com moderação. O jurado tem que ter isso implicitamente na cabeça dele. Ele não vai ler isso. Ele é um leigo ali. Mas no inconsciente dele, ele sabe o que é você repelir algo que é injusto. E o senso de justiça, ele vem de uma convivência em sociedade. O que é justo e o que é injusto? É uma criancinha, não é justo, não é justo, não é justo. Você arranca da mão dele um brinquedo e entrega para o outro. O que é certo e o que é errado. Né? Então, isso é convivência. A briga com o irmão, quando é pequeno, é a convivência que te faz saber o que é certo e o que é errado. Que, aliás, nem tudo é certo ou errado. Depende da cultura daquele local. É certo para quem, errado para quem. Né? Então é isso. Então, nós falamos de ética, que é conviver. Conviver. Nós vamos saber o que é o certo ou o errado convivendo, né? Eu não vou fazer um desaforo para você porque eu sei que é desaforo. Claro, se eu não souber que aquilo é desaforo, meu pai dizia uma coisa: erra mais quem não sabe o que é o certo, né? Quem não tem noção do certo não tem medo de errar, né? Agora, se você tem, você não quer errar, né? Eu quero ser um homem bom, mas eu quero que os outros me vejam como um homem bom, porque, né, a mulher de César não basta ser honesta, né? Ela tem que parecer ser honesta também, né? E você parece honesto agindo como honesto, né? Você procurando fazer o certo, fazer o bem, né? O que é o bem e o que é o mal, né? Você faz o que você entende como bem, né? E você tem a chance de acertar. Ambos é a ausência de alguma coisa. Se você age pelo bem, você não erra por querer, né? Então nós temos que trabalhar para não agir errado por querer, porque errar é humano, e se é humano está dentro da dignidade da pessoa humana, e por isso no direito penal tem o que nós chamamos de erro de tipo, erro de proibição, né? Quem erra quanto aos elementos do crime, por exemplo, eu não sabia que era lei, eu achava que esse guarda-chuva era meu, eu não peguei achando que era alheio, então eu agi em erro quanto aos elementos do crime de furto. Sim. Portanto, eu agi bem, porém com a aparência de ter agido mal, sem querer. E se é sem querer, eu não devo ser punido por um crime doloso, porque não existe furto culposo, sem querer. O furto tem que ser por querer, senão, né? Então é isso tudo dentro de um sistema. É um sistema todo, né? Por isso que eu falo, é um sistema, uma ordem sistemática de todas as coisas, como Immanuel Kant dizia, né? Tudo é isso. Para onde você olha, nós temos um sistema que contempla as mesmas coisas na vida. E por isso você tem capacidade de conviver bem, né? Por quê? Porque nada é diferente em lugar nenhum, mas para isso você tem que ter boa intenção, um agir desinteressado, né? Como se o seu agir se tratasse de uma lei universal. Não sei se viu só o professor Emerson, o meu professor? Eu tô vendo que eu vou assistir umas aulas lá na sua sala. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. O direito, ele é instituído como profissão, como modo de pensamento no mundo, a partir de que época? O senhor recorda disso? Olha, sei que no Brasil o dia do advogado é o dia do estudante, né? O direito, assim, na verdade, nós tivemos grandes rábulas, né? Que tinham um conhecimento do direito, né, como posto, mas principalmente nós vamos pegar, da forma como nós conhecemos hoje, né, a existência da necessidade de uma lei, falando em direito, né, que rábulas eram os advogados práticos. Práticos, isso. Mas assim, o direito como posto hoje, ele é muito mais recente, né? Mas se nós formos buscar, por exemplo, em 1215, né, época do Ricardo Coração de Leão, que morreu nas cruzadas, e o seu irmão João sem terra tomou, né, o reinado, nós temos lá um documento chamado Magna Carta Libertatum, né?
que é um documento que foi o precursor do que nós chamamos hoje de princípio da legalidade. 1215. Né? 1215. Lá dizia justamente o que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão viera a dizer em 1789, dizendo o seguinte, que ninguém pode ser despojado dos seus bens sem uma lei, tá, pedindo regulamentação para isso. Então nós podemos dizer, por exemplo, em matéria de direito, que isso foi um precursor, né? Mas principalmente a mudança do estado da natureza, que a gente estava falando no início, para o estado do direito, o estado de direito, o estado moderno, que nós chamamos, traz esse passo que nós vamos trabalhar como direito, né? Direito posto, né? Direito que é visto como um conjunto de normas, né? Basicamente, vamos falar em direito penal, é um conjunto de normas jurídicas, né? Mas que vem da onde? Vem de vários princípios. Os princípios são sempre anteriormente à lei, né? O princípio, por exemplo, o da legalidade, ele já está positivado no ordenamento jurídico. Está lá na Constituição Federal, artigo 5º, 39 da Constituição, no Código Penal, no artigo 1º do Código Penal, não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia combinação legal. Mas o princípio da legalidade é anterior à lei, né? Anterior à lei. Isso é direito também, né? É anterior à lei. Então, assim, a positivação, esse conjunto de normas que é visto dentro do princípio de fragmentariedade, eu costumo dizer lá para os alunos, por que é fragmentário o direito? Porque nós temos vários bens jurídicos espalhados por aí, e o Estado vai escolher alguns deles para tutelar, né? Então nós vamos ter direito à liberdade, à integridade física, né? Por quê? Porque o Estado entendeu como importante. Thomas Hobbes, né? É importante proteger a liberdade, proteger a integridade física. Então, fragmentos do universo, condutas humanas para o direito penal, nós chamamos de condutas humanas, né? Aqueles pragmas conflitivos que a gente fala, o professor Zaffaroni fala isso na Universidade de Buenos Aires. Você pega pequenos fragmentos, não todos. Interessa para o direito penal, por exemplo, a tutela de alguns fragmentos de algumas condutas humanas, né? Então, por que eu posso dizer para você o seguinte? Você compra um carro, você tem o dinheiro para dar entrada, sabe que você tem um salário, que você vai pagar a parcela, essa é a tua intenção, e a partir do momento você perde o emprego e não consegue pagar a parcela do carro e não paga. Eu não posso dizer que você cometeu um crime. Por quê? Porque não interessa para o direito penal essa conduta. Tá? Isso é um ilícito civil. O direito civil resolve? Resolve. Então, o direito penal é subsidiário. Se tiver uma fraude na tua conduta, você falsificou um documento para conseguir um financiamento para não pagar, isso é estelionato. Então, aí é crime. É crime. Então vai interessar para o direito penal o quê? Todas as condutas? Não. Somente aquelas que ferem os bens jurídicos mais valiosos para a sociedade. A vida, o patrimônio e tal, de forma muito, muito acentuada, né? Eu digo que o direito penal, por exemplo, é o pitbull do direito. Porque se o pincher do direito civil resolver, se o chihuahua do direito administrativo resolver, você não traz o direito penal em cena, né? Furar o sinal vermelho, por exemplo, não é crime. Mas se eu furar o sinal vermelho e bater e machucar uma pessoa, eu vou cometer um crime de lesão corporal na direção do veículo. Aí é crime. Aí qual o bem jurídico que foi atingido? A integridade física. Opa, o direito penal se preocupa com a integridade física? Se preocupa. Então, a integridade física é tutelada pelo direito penal. Ele furou o sinal, agiu com imprudência, né? Porque estava em alta velocidade e causou uma lesão corporal na direção do veículo, ele se amolda aquela conduta da lei. Então o direito penal vai agir. Mas ele furou o sinal vermelho, não aconteceu nada. O direito penal vai agir? Não tem uma descrição de uma conduta dizer furar o sinal vermelho. Não tem algo que descreva isso para ser crime. Mas o Código de Trânsito, na parte administrativa, diz pena de 7 pontos, infração gravíssima, multa de R$ 1.900. Sabe por que eu fiz a pergunta para o senhor? Porque eu percebo que o direito ele se amolda, com certeza, em princípios filosóficos. Sim. De liberdade, sim, né, de fraternidade, que seja, como ele vê a proteção, como ele vê, né, o que é legal, o que é ilegal, o que é ético, o que é imoral. Né? E aí você vai conseguir... parece um contrassenso, mas é o contrário do contrassenso. Você cria leis penais para limitar o poder do Estado. Parece um contrassenso, porque como que você vai limitar
criando leis que definam crimes, por exemplo. Não, você limita porque uma vez definida uma conduta como crime, ela tem que ter uma pena. E aí o Estado não pode te dar uma pena de 30 anos por uma conduta que a pena é de 1 a 4. Né? Eu não posso te punir por furto simples com uma pena de 30 anos. Eu falei de brincadeira da chibatada aqui, mas tinha um limite de chicotadas, né? Na época do Império Romano. Então, tinha um limite. Né? E você vê que é interessante, nós falamos em João Sem Terra, na Inglaterra, e falamos que o documento chamava Magna Carta Libertatum. Era o latim que era utilizado naquela época, né? Você vê na Inglaterra, então mudou, né, o nosso globo, né? Sim. É só uma curiosidade, né? Fantástico. Doutor, quer complementar alguma coisa? Deixamos de fazer alguma pergunta? Não, eu quero só agradecer. Eu acho que foram mais pessoas agora que nós falamos de convivência, né? Tudo que eu busquei durante a minha vida acadêmica foi trabalhar em cima de convivência, dos seres humanos convivendo, né? Depois veio uma pandemia, nós deixamos de conviver e isso foi muito caro, né? Nós perdemos muito com isso e agora estamos restabelecendo isso e precisamos disso, né? Não existe ética sem convivência. Tudo isso que a gente vem falando, desde como era no estado de natureza, do Leviatã, do contrato social, do Rousseau, da crítica da razão pura. Olha, é interessante, né? Nós falamos disso, mas tudo isso, se você lê as obras do Kant, tem relação com as obras do Rousseau, que tem relação com as obras do John Locke, que tem relação com as obras numa construção do Thomas Hobbes, nós vamos ver que nada é por acaso, né? Toda essa construção, se é coincidência ou não, o fato é que o Immanuel Kant publicou a Crítica da Razão Pura em 1781 e a Crítica da Razão Prática, que tratava dessas questões justamente práticas mesmo, de convivência, em 1788, um ano antes da Revolução Francesa. Entendeu? Você veja como nada é lançado a esmo, né? Quer dizer, é uma construção mesmo, foi a deflagração de algo que o pessoal falou, não, tem razão. Tem razão, é de razão que a gente fala, né? De razão. A razão universal. Nós somos dotados de razão, e se somos dotados de razão, somos fim em nós mesmos, né? Nós não somos um objeto pessoal de poder. É isso. Bom, então quero agradecer, doutor, professor, mestre, por ter aceitado o nosso convite de ter vindo até o Viver Melhor. E você que assistiu essa aula e pensa em fazer direito, eu não posso deixar não posso não falar da Unifos, né, gente? Então, assim, lá você vai encontrar professores nesse nível, onde você vai ter toda a orientação e vai ser um excelente profissional, né? Unifos. Dia 21 de outubro agora tem vestibular, então entre em contato com a Unifos que você vai estar agendando. Não sei direito como é que vai ser lá, se é por agendamento ou não, mas entre em contato com a Unifos, a gente vai deixar na descrição aqui também. Mas você viu o nível, né, da conversa de hoje, né, professor? Então, muito obrigado. Se você quiser ter uma aula nesse nível, você vai encontrar no Unifos. Professor? Eu vou puxar a sardinha aqui para o meu braseiro aqui também. Dia 26 agora eu lanço um e-book chamado Estudar. Se você quer voltar a estudar, vamos dar bastante dicas para você. E voltar a estudar não é para quem parou em algum momento da vida. É para quem, olha só, para quem pensa em não parar de crescer na vida. Seja numa graduação, numa pós-graduação, no ensino fundamental, no ensino médio, num curso técnico, num curso livre, num curso de idiomas, volte a estudar. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Foi fantástico essa conversa aqui. Pode ter certeza que eu cresci com isso. E eu da mesma forma. Convivemos. Convivemos. Estudar é crescer, né? E conviver. Estudar é conviver. Não esqueçam de curtir o episódio, compartilhar, seguir nossas redes sociais. Não esqueçam também que nós temos o nosso jornal impresso, tá? Jornal Viver Melhor. E também nós temos o nosso site noticiasvivermelhor.com.br. Podem estar acompanhando todos os episódios. O jornal impresso também está em PDF para que vocês possam ler online. Gente, muito obrigado e até a próxima.